Rogarei ao meu Pai, e Ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Sempre que nós escutamos essa leitura dos Atos dos Apóstolos, a pregação de São Paulo em Atenas, lembro de um episódio que me aconteceu. Eu era ainda diácono e me encontrava na cidade do México, naquele mês de setembro de 2001, e justamente ali no meio das atividades a gente ficou sabendo do atentado das Torres Gêmeas e acompanhamos pela TV aqueles edifícios caindo. Naquela época, algumas pessoas que eu visitei, me lembro de um grupo de senhoras, me perguntou assim: Padre, eles fizeram isso em nome da religião, em nome de Deus? Destruíram, mataram todas essas pessoas, pensando que estavam agradando a Deus, estavam cumprindo um preceito da religião deles. Então a gente escuta as pessoas dizendo que todas as religiões são boas. O que o senhor tem a nos dizer, padre, diácono, né? Na época? As religiões são boas, tem religiões boas e outras más. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E eu, para confundir mais ainda a cabeça delas, eu disse: olha, todas as religiões são boas e todas são ruins. Elas ficaram: Padre, nos explica isso. E aí eu, seguindo um pouco esse itinerário de São Paulo aos atenienses, como é que ele fez para dar essa resposta? Primeiro, ele faz um elogio à religiosidade dos atenienses, porque eles têm lá altares para todos os deuses conhecidos no mundo, e tem até um para o Deus desconhecido, um altar vazio, dizendo: olha, se a gente não mencionou algum, todos os que a gente conhecia, a gente botou um altar. Se tem algum que a gente não colocou, nos desculpe, mas aqui tem um altarzinho para ele também, para nenhum Deus pensar que ficou de fora. Então São Paulo contempla aquilo e faz um elogio, e diz que bom, como vocês são religiosos. Vejo que vocês são muito religiosos aqui, são pessoas mais religiosas que eu já conheci. Lembra
aquela fala do personagem Riobaldo, do maior livro da literatura brasileira, né? Grande Sertão Veredas. Riobaldo diz assim: eu sou muito religioso, né? Como todo bom brasileiro, né? Sou muito religioso. Uma religião só para mim é pouco, tenho muitas, né? Então era mais ou menos isso que São Paulo viu em Atenas. Então ele começa fazendo um elogio, mas depois que ele faz um elogio, ele começa a fazer uma demolição das religiões. E para isso ele usa os argumentos dos filósofos gregos. Então ele recorre não à fé, mas à razão para destruir as religiões. E um pouco repete o que os filósofos fala na língua dos filósofos, mas o pano de fundo dele também é um pouco a fé de Israel. Dizer: esses deuses todos que vocês adoram, fala sério, né? Vocês não acreditam que estátuas que vocês mesmos construíram são os que dominam o mundo? E realmente os pagãos não acreditavam muito nisso. A mentalidade pagã era: tem alguma coisa lá em cima, a gente não sabe o que é. Que tem algo lá, né? O que é, a gente não sabe. Então a gente dá um rosto para isso. A gente sente que existe, mas não sabe definir. Então dá um rosto para isso. E esse rosto, essa interface que se dá para Deus, né, nas culturas, é a religião. Então a religião, ela tem essa ambiguidade, porque por um lado ela tenta conectar o ser humano com Deus, mas depois, ao limitar a experiência de Deus à experiência humana, ela faz uma redução de Deus. E logo se cria essa relação com o ídolo, que é uma experiência reduzida de Deus. Essa experiência que na Bíblia é representada por aquele episódio da Torre de Babel. Os homens querem fazer uma grande torre para chegar até Deus, e aquele projeto termina num tremendo fracasso. E assim um pouco é a religião, na sua boa intenção de conectar o ser humano a Deus, ao transcendente. Ela se torna fraudulenta, porque promete uma coisa que ela não dá, que ela não é capaz de cumprir. E muitas vezes essa torre alta que os homens constroem acaba caindo em cima deles, na forma de guerras de religião, na forma de intolerâncias, na forma de coisas que acabam prejudicando o ser humano. Então São Paulo, quando ele entra em contato com a cultura grega, ele se põe do lado não das religiões, mas dos filósofos, que justamente desafiavam o pensamento religioso. Tanto é que eles muitas vezes eram condenados por isso, né? Sócrates foi condenado à morte pelo crime de irreligião, né? De impiedade, ascedeia, né? A não reverência com os deuses, porque os filósofos gregos já tinham chegado à conclusão de que não existem muitos deuses, que existe um Deus só. Só que os filósofos, e esse é o problema do Deus dos filósofos, né? O Deus ao qual a razão chega, ele não pode ser objeto de culto. Não existe relação nenhuma entre esse Deus e o ser humano. É o Deus que deu o pontapé inicial para o universo, mas que ele
não conhece nem reconhece o ser humano, nem se ocupa dele. E o ser humano também não pode ter nenhuma relação com Deus, porque não pode dar nada a Deus do que Deus já não tenha. Então, assim falaram Aristóteles e outros sábios, né? Nem nós podemos amar a Deus e nem Deus pode nos amar, porque Ele nem sequer nos conhece, Ele nem toma conhecimento da nossa existência, tá? Então, esse era o pensamento dos filósofos, e de forma surpreendente, São Paulo usa uma parte desse raciocínio para desconstruir a religião pagã e dizer: Deus está muito acima dessas interfaces que vocês criaram, desses deuses todos que vocês criaram. Deus não cabe aí, está muito além daquilo que a gente pode compreender. E nesse sentido, até aí, São Paulo se comporta como um ateu, né? Faz um discurso realmente ateu, mas ele faz essa demolição para construir uma coisa nova e para dizer: esse Deus que vocês não conhecem, que eu acabei de provar para vocês que vocês não conhecem, eu vim anunciar Ele para vocês, porque existe sim um caminho pelo qual a gente pode conhecer a Deus e ir até Deus, o caminho que Ele mesmo deu para nós, que Ele enviou para nós. E aí São Paulo anuncia Cristo. Então, a fé cristã, a experiência cristã, ela surge no mundo quase como uma religião ao contrário, uma religião de cabeça para baixo, porque enquanto as religiões partem do homem para chegar até Deus, dizem o que o ser humano deve fazer para ir até Deus, a fé cristã, o anúncio do Evangelho, anuncia o que Deus fez para chegar até o homem. Então é um caminho inverso, não é um caminho de baixo para cima, é um caminho de cima para baixo. E portanto toda a relação com Deus fica invertida, porque no lugar daquele caminho do dever e da obrigação, tá? Seja aquela do paganismo de oferecer sacrifícios aos deuses, né? Como aquela do judaísmo de seguir um código dos mandamentos para chegar até Deus, né? Nesse lugar aparece a ação de graças, porque esse caminho não fomos nós que fizemos, é Deus que fez. O Novo Testamento está cheio desse anúncio. Não fomos nós que amamos a Deus, Ele que nos amou. Deus nos amou primeiro, Deus enviou o seu Filho a nós. O tempo todo esse anúncio de um caminho que não é feito pela mão do homem, mas pela mão de Deus. E diante desse caminho, a única coisa que cabe ao ser humano é a ação de graças, o agradecimento. Por isso, o primeiro cântico, a primeira palavra dirigida a Deus no Novo Testamento é o hino de Maria. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a pequenez da sua serva. Então, Maria é aquela que faz a primeira oração do Novo Testamento, e essa oração ela é toda feita de agradecimento, de ação de graças. Nós estamos aqui, irmãos e irmãs, nessa celebração, nessa missa, que tem o nome justamente de agradecimento, de gratidão, de ação de graças, porque a palavra Eucaristia é uma palavra grega que quer dizer justamente agradecimento, gratidão, ação de graças. E nela a gente celebra essa obra que Ele fez por nós. A oferta que a gente faz a Deus não é mais a dos pagãos que ofereciam as suas coisas, às vezes até os seus filhos, aos deuses, mas
a gente oferece e entrega a Deus em ação de graças, em agradecimento, aquilo que Ele mesmo nos deu, o Seu Filho Jesus Cristo. Peçamos a graça de viver de acordo com essa lógica do Novo Testamento, a lógica da gratidão, a lógica da ação de graças, a lógica da Eucaristia, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Elevemos ao Senhor as nossas preces.